Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Alesp Conecta. Olha, o tema por aqui hoje, como a inatividade durante a quarentena pode trazer complicações a doenças vasculares. Para falar com a gente, eu recebo a doutora Ana Karina Sarpi, que é cirurgiã vascular. Seja bem-vinda, doutora. Oi, Priscila, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E, doutora, eu queria que a senhora começasse, então, contando para a gente por que que nesse período de quarentena pode ser mais prejudicial, então, para quem já tem alguma doença vascular. Então, tem algumas coisas que pioram as doenças vasculares, então, pioram os sintomas causados por essas doenças, como o sedentarismo, como ficar muito tempo na mesma posição, que a gente tem observado nesse período de pandemia, que o pessoal tem feito muito home office, então acaba ficando muito tempo sentado na mesma posição, acaba trabalhando até mais tempo do que geralmente, do que o normal, e acaba esquecendo de levantar para tomar uma água e fica muito tempo na mesma posição. Então, a gente tem observado uma piora dos sintomas relacionados às doenças, principalmente as doenças venosas, que são os quadros de varizes. Quais são as principais doenças vasculares que nós temos, né? A varizes, eu acredito que seja mais conhecida, né? Mas quais as outras doenças e que podem ser perigosas também? As varizes realmente são as doenças, é a doença mais comum, né? A maior queixa que a gente tem em consultório é relacionado às varizes. Mas a gente também tem doenças das artérias, que são causadas por placas de gordura que acabam entupindo essas artérias. Isso pode acontecer no corpo todo, nas pernas, nas carótidas, que são as artérias que levam o sangue para o cérebro. E tem também a questão da parte venosa da trombose venosa profunda. No caso da trombose, a gente tem visto vários relatos, né, vários registros agora nesse período de pandemia, por conta do coronavírus. Eu queria que a senhora falasse um pouco até dessa relação, né, da trombose nesse período. Já tem estudos que comprovam que o coronavírus pode, então, aumentar a possibilidade de trombose? Tem, os estudos têm mostrado que nos pacientes infectados pelo coronavírus, em alguns casos, houve sim o aumento de tromboses, tromboses venosas, tromboses arteriais também. Então, o vírus provavelmente ele leva alterações que podem propiciar sim, quadros de trombose. O que que é uma trombose, doutora? E também, algumas pessoas que usam anticoncepcional também acabam desenvolvendo esse problema. O que que é? O que que acontece dentro do organismo para gerar, então, a trombose? Então, é muito importante a gente dividir, né, ainda mais que a gente falou sobre essa questão do coronavírus, para a gente entender melhor o que são as artérias e o que são as veias, tá? Que são os dois sistemas que a gente tem. Então, as artérias, elas levam o sangue do coração em direção às pernas, aos braços, a todos os órgãos. Então, ela vai levar esse sangue para que ele irrigue esses órgãos, tá? As veias, elas fazem o retorno venoso, elas vão trazer esse sangue de volta para o coração. Então, são quadros diferentes quando a gente tem um acometimento arterial ou venoso. Com relação à trombose mais frequente que a gente vê, que é a trombose venosa, geralmente ela acontece nas veias dos membros inferiores, né, nas veias das pernas, e ela nada mais é do que uma obstrução da veia por um coágulo. Esse coágulo ele se forma nessa veia, geralmente em uma veia profunda, e ele acaba obstruindo toda a passagem de sangue dessa veia. As pessoas que têm algum problema vascular, isso é genético? O que que pode causar? Sim, pensando nas varizes, o principal fator é genético, então quem tem aquela predisposição para ter varizes, se a sua mãe tem varizes, seu pai tem varizes, você tem grande chance de ter também. E aí algumas coisas podem agravar esses quadros de varizes, como a parte do sedentarismo, então quem não faz atividade física pode ter uma piora da doença, a parte postural, então do trabalho, ou ficar muito tempo em pé, ou muito tempo sentado, isso também pode agravar os casos. Obesidade, então o ganho de peso também piora, tem alguns fatores aí que vão piorar. O uso de anticoncepcional, você até me perguntou anteriormente, ele pode também piorar o quadro de varizes, tá?
e ele tem uma relação, sim, com a parte de trombose venosa profunda. Então, em alguns casos, os anticoncepcionais, não são todos, principalmente aqueles combinados que têm estrogênio e progesterona, eles podem aumentar, sim, a chance de trombose. E isso aumenta muito mais em quem fuma. Então, isso é um ponto muito importante. Não é para suspender anticoncepcional, mas a gente tem que saber que ele pode aumentar e em quem fuma, principalmente, aumenta muito a chance. O problema das varizes é mais a questão da dor mesmo, o desconforto, ou pode trazer uma consequência mais grave para então os membros inferiores? Os pacientes com varizes, então, eles podem ser ou assintomáticos, que eles têm um quadro de varizes e vasinhos e não tem sintoma algum, ou eles podem ter sintomas como dor, sensação de peso nas pernas, cansaço, inchaço, e esses sintomas, eles geralmente pioram ao longo do dia, então eles vão piorar lá no fim da tarde, no começo da noite. Tem quadros leves de varizes, que vão apresentar só esses sintomas, tem quadros que já vão ter um pouco mais de inchaço, alguns casos mais avançados podem ter alteração da pele, então a pele vai ficando escurecida no terço distal, na região do tornozelo, a gente chama de dermatite ocre. E tem casos que podem evoluir para o aparecimento de úlceras venosas, que são aquelas feridas de difícil cicatrização. Doutora, e qual o tratamento para isso, né? Algumas pessoas precisam fazer uma cirurgia, até queria que a senhora falasse em que momento essa cirurgia deve ser feita e como ela é feita, mas a preocupação, ela começa a chegar para a pessoa em que estágio, né? Quando tem já essa dor, né? Porque quando é assintomática, é mais uma questão estética, ou não? Também, mesmo assintomática, é preciso um tratamento? Então, quando o paciente não tem sintomas, ou ele tem só vasinhos finos, varizes finas, geralmente é mais estética, sim. Então, geralmente são mulheres que procuram por incômodo estético, que não conseguem usar shorts, não conseguem usar saia. A gente tem que avaliar muito bem cada caso, porque muitas vezes não é só estética, muitas vezes a paciente só vê um vasinho ali, só que tem uma veia maior, uma veia importante, que está alimentando esse grupo de vasinhos e que ela precisa ser tratada. Então, muitas vezes, o vasinho, o que a pessoa vê e se incomoda, pode ser só a ponta do iceberg, pode ter uma coisa mais grave embaixo disso. Sobre o tratamento, a gente tem vários tratamentos hoje em dia, então depende muito do grau das varizes, da quantidade, do tipo de veia, da localização. A gente pode tratar ou com cirurgia, ou alguns casos a gente consegue ser um pouco mais conservadores e tratar com laser, com alguns métodos mais modernos que nós temos. Uhum. A senhora falou que às vezes um vasinho ali pode ser apenas a ponta ali do iceberg, que é algo muito mais complicado, pode estar ali mais internamente, né, em vasos. Quais os exames que devem ser feitos, então, para descobrir realmente o que está acontecendo no organismo? Então, é muito importante o exame físico feito pelo médico, pelo angiologista, pelo cirurgião vascular. Muitas vezes a gente consegue identificar já alguma veia que muitas vezes o paciente não percebe que tem. Nós temos também alguns aparelhos mais modernos, como fleboscópios, um aparelho de realidade aumentada, que ele funciona como se fosse um scanner de veias. Então, aquelas veias que a gente não consegue ver a olho nu, a gente coloca esse aparelho e a gente consegue identificá-las. E sempre é muito importante realizar o ultrassom com Doppler, que é um ultrassom que ele vai avaliar as safenas, ele vai avaliar as veias mais profundas. Então, esse exame também é muito importante. Muitas vezes a gente já consegue fazer esse exame no momento da consulta. No caso da pessoa, a senhora comentou até que um dos sintomas ali, um dos sinais, né, quando a perna ela acaba escurecendo um pouco ali na região da canela, né, e também há algumas feridas. Isso traz uma certa coceira ou não? Essas feridas elas abrem naturalmente, a pele escurece de uma hora para outra. Nesse caso, o que fazer? Então, quando a gente já tem a dermatite ocre, que é esse escurecimento, já é um estágio mais avançado de varizes. Geralmente não surge de uma hora para outra, já são pacientes que têm quadros de varizes há muito tempo. Então, como que fica? Então, você pode ter desde um escurecimento da pele, uma pele mais ressecada,
quando a pele está mais ressecada, pode sim ter coceira, pode ter prurido, e muitas vezes as úlceras elas abrem porque o paciente costa, e aí acaba aparecendo a ferida. Isso não é em 100% dos casos, é muito importante a gente tratar essa pele ressecada para isso não acontecer, mas em alguns casos a úlcera ela aparece espontaneamente mesmo por conta da hipertensão venosa, do excesso de sangue que está acumulado ali pela insuficiência venosa que o paciente tem. Esse escurecimento da pele, então, é um sinal importante para que a pessoa procure um especialista. Sim, é um sinal importante. Sempre que tiver algum escurecimento, varizes calibrosas, mas quando tem um escurecimento, já uma pele que tem prurido, né, que tem coceira, uma pele já mais ressecada, é muito importante procurar sim. E a pessoa que tem já o histórico familiar, ela deve também procurar com antecedência o especialista, mesmo que ela não tenha nenhum sinal? Se ela não tiver sintomas de varizes, se não tem aquele sintoma de dor, peso, a perna mais cansada, e se não tem vasinhos visíveis, não tem uma urgência para procurar. Mas é sempre bom escutar a opinião, passar por uma avaliação médica, porque às vezes o paciente não identifica alguns problemas que a gente consegue ver. Então, se você tem aquela história familiar importante, se a sua mãe, a sua avó tem varizes, é importante passar, mas não existe uma urgência para isso. Uhum. Os problemas vasculares, a gente sabe que no caso da trombose, né, que se formam aqueles trombos, eles podem, inclusive, se movimentar no organismo e chegar a alguns órgãos que são muito importantes e causar ali problemas muito graves. Eu queria até que a senhora explicasse melhor, de uma forma mais detalhada para a gente sobre isso. E no caso das varizes, pode, por exemplo, essas fissuras serem entradas de vírus, de bactérias, e trazer também alguma outra doença? Sim, vamos lá. Então, eu vou falar primeiro da parte da trombose. Então, a trombose acontece quando tem a formação de um coágulo no interior de uma veia. Qual que é o grande risco disso? O grande risco é esse coágulo, ele se desprender dessa veia, ele ganhar a circulação e ele vai parar lá no pulmão. Então, ele causa como se fosse um infarto pulmonar, a gente chama de tromboembolismo pulmonar, que é conhecido como TEP. E isso é muito grave, pode ser fatal em alguns casos. Voltando sobre a parte das varizes, então, em quem tem já essa alteração de pele, que tem a pele ressecada, que pode coçar e formar algum machucado, alguma readura, sim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode servir de porta de entrada para bactérias, principalmente o paciente pode ter um quadro de erisipela, que é uma infecção que pode dar na perna. Uhum. Fala um pouquinho melhor para a gente, então, sobre essa isipela. Ela tem a ver só com quem tem varizes ou outra pessoa também pode ter com a entrada de algum vírus? Não, a erisipela, outras pessoas também podem ter, não só quem tem varizes. Na verdade, a gente observa muito mais erisipela em pacientes que têm linfedema, que a gente tem vários canaizinhos que acabam drenando o excesso de líquido que a gente tem nas pernas, tá? Então, esses são os canais linfáticos. Quem tem uma alteração dessa drenagem pode ter um inchaço crônico, né? Então, a perna fica muito inchada, a perna pode ter uma alteração também da textura dela. A erisipela ela é muito frequente em quem tem esse linfedema, tá? Então, isso é uma infecção, a perna fica bem avermelhada, fica quente, o paciente pode ter febre. Geralmente acontece em quem tem linfedema. Agora, qualquer machucado, qualquer escoriação que a gente tenha na perna, ou até mesmo uma micose entre os dedos, pode servir de porta de entrada para alguma bactéria e pode ter erisipela, isso não só em pacientes com linfedema ou pacientes com varizes, isso pode acontecer em qualquer pessoa. E essa doença é grave, né, doutora? Porque quando alguém tem a erisipela, muitas vezes fica até internado, né, para tomar medicação, tomar ali antibiótico, é isso? Isso mesmo, a erisipela, ela pode ser tratada em casa em alguns casos, mas quando é uma erisipela que forma bolhas, uma erisipela já mais grave, muitas vezes precisa sim internar para fazer antibiótico. Uhum. Há uma preocupação muito grande por conta das mulheres, né, que usam salto,
O salto pode realmente, o salto alto, né, pode realmente atrapalhar ali a questão das varizes, das veias. A mulher que tem problema, então, com varizes, não pode usar salto? Não, isso é um mito, tá? Então, é claro, o salto ideal, ele deve ser um salto menor, ele deve ser um salto ali de 3 a 5 centímetros, mas não quer dizer que pacientes que usem um salto maior, que isso vai propiciar a piora das varizes, isso não acontece, isso acaba sendo mais um mito. Uhum. E falar um pouquinho da meia de compressão, né? Todo mundo que tem ali varizes, parece que a primeira orientação que tem precisa usar aquela meia de compressão. Eu queria que a senhora explicasse por que que essa meia ela é importante, em que casos ela é utilizada, ela é importante. Então, a meia elástica, ela está indicada, sim, em pacientes que têm varizes. Claro que precisa passar em avaliação, porque se o paciente tiver também alguma doença arterial, uma alteração do sangue que está chegando no pé, a gente tem que avaliar se esse paciente pode ou não usar a meia, então não é todo mundo que pode usar. Essa meia, ela tem compressão graduada, então ela tem compressões diferentes em diferentes pontos da perna. Então, ela ajuda a comprimir para esse sangue não ficar tanto tempo acumulado, para o sangue não acumular na perna. Ela é indicada principalmente em pacientes, então, com varizes, no momento do trabalho, quando está naquela posição muito tempo em pé ou muito tempo sentada. Ela pode levar um alívio da dor, ela diminui o inchaço. Então, essa meia, ela traz um grande benefício para os pacientes. Doutora, a dor nas pernas, ela pode ser confundida, por exemplo, aquela pessoa que trabalha muito durante o dia em pé, né, caminhando, enfim, com a dor realmente que é de varizes? A gente precisa diferenciar muito essa dor. Se essa dor está sendo causada por uma dor muscular, né, de alguém que tem um esforço muscular importante, ou se é uma dor causada pela alteração venosa, por uma alteração de circulação. Lembrando que a dor das varizes geralmente é um peso, uma sensação de cansaço nas pernas que vai piorar ao longo do dia, que vai piorar lá no final do dia. Pode ter inchaço, essa dor melhora quando o paciente eleva o membro, né? Então, quando deita com as pernas para cima, essa dor tende a melhorar. Existe uma outra doença, que a gente até já falou aqui, que na verdade são as obstruções arteriais, que são as placas que acabam entupindo a circulação das artérias e impedem, né, dificultam que esse sangue chegue no pé. Quem tem essa parte arterial, essas obstruções, esses pacientes, eles também podem ter dores nas pernas. Como que é essa dor? É uma dor que a gente chama de claudicação intermitente. Então, o paciente anda, tem uma dor que pode ser na panturrilha ou na região glútea, e aí precisa parar, esperar um pouquinho e voltar a andar. Então, e aí depois anda um pouquinho, a dor volta, precisa parar, espera isso recuperar e anda de novo. Isso se chama claudicação intermitente. Isso também pode acontecer nessa alteração, né, em uma doença arterial que a gente tem, e os pacientes, muitas vezes é bem limitante para o paciente. Quando que acontece isso? Geralmente pacientes mais idosos, pacientes diabéticos, tabagistas, são os principais grupos de risco para apresentar isso. As varizes e essas outras doenças, elas têm uma idade, né, para aparecer. Então, seria ali para as pessoas idosas, acima dos 40, né, meia idade, ou não, pode também acometer pessoas ali mais jovens, de 20 e poucos anos. Pode acometer pessoas mais jovens, principalmente por conta dessa predisposição genética. Então, claro, com idades mais avançadas, geralmente tem quadros mais exacerbados de varizes, geralmente tem mais sintomas, mas a doença já pode aparecer com 20 e poucos anos, já tem paciente com varizes. Doutora, o que são doenças vasculares periféricas? São essas doenças que acometem principalmente os membros inferiores. Então, a gente pode pensar aí nas varizes, nas doenças das artérias, né, nas obstruções das artérias. Basicamente, essas duas são as mais importantes. Quem tem diabetes, a gente sabe que tem até um risco maior até de amputação. Quando a pessoa já tem varizes e tem diabetes,
Isso pode piorar o quadro? Pode realmente tem uma ligação com essa amputação ou não? Não, na verdade, com as varizes, não. As varizes, elas não têm relação com a amputação. O que aumenta o risco de amputação, principalmente em diabéticos, são as partes das doenças das artérias, que são os vasos que levam o sangue em direção às pernas, que eles vão irrigar, tá? Então, quando tem Uhum. placa de gordura que acaba entupindo essas artérias, pode ter uma dificuldade do sangue chegar nos pés. E o diabético, ele tem várias alterações que acontecem por conta da doença. Então, a gente tem uma neuropatia diabética, que o paciente já não sente muito bem o pé, então muitas vezes o paciente está de chinelo, perde o chinelo e não percebe, pisa em um prego e não sente. Então, o paciente diabético, ele tem uma alteração de sensibilidade. E associado a isso, quando ele tem essa alteração da circulação, as feridas podem ficar de difícil cicatrização. E aí sim pode evoluir rápido, pode ir para amputação, isso pode acontecer. Hipertensos podem até ter a questão das varizes, tromboses ali mais evidentes? Não, não tem aumento de risco com relação às varizes e com relação à trombose nos pacientes com hipertensão. Não tem essa relação. Uhum. Qual médico que a pessoa precisa procurar? Vai primeiro no clínico geral ou já pode marcar ali um especialista e qual seria ele para fazer então o tratamento quando sente já esses pesos, né, peso na perna, essa pressão? Já pode agendar, já pode procurar direto um cirurgião vascular ou um angiologista, que ele é o médico especialista nessas doenças da circulação, principalmente das pernas, então varizes e as outras alterações que a gente pode observar. Doutora, agora que eu lembrei que ficou uma resposta ali sem ter que. Sobre a cirurgia. Quando a pessoa realmente precisa de uma cirurgia e como que ela é feita? Tem vários tipos de cirurgia, então a gente tem que avaliar esse paciente com ultrassonografia com Doppler, que é um exame de ultrassom, tá? A gente tem que avaliar a safena do paciente. Então, tem pacientes que eles têm acometimento das veias safenas e essas veias precisam ser retiradas. Então, a cirurgia depende muito disso. Se o paciente tiver as safenas normais, nós tiramos apenas as veias que estão doentes, aquelas veias mais calibrosas aparentes. São feitos pequenos cortezinhos, pequenos furinhos no trajeto da veia e a gente tira essa veia. Quando precisa mexer na safena, essa veia ela é retirada, tá? E atualmente nós temos algumas técnicas mais modernas, minimamente invasivas, que tem uma recuperação pós-operatória muito mais rápida, que são técnicas de termoablação, tá? São técnicas de laser ou radiofrequência. Então a gente entra com uma fibra de laser dentro dessa veia, a gente vai navegar essa fibra olhando por ultrassom e vai queimar essa veia, tá? Essa veia ela vai ficar no organismo como uma cicatriz, mas ela não é retirada. Então, são algumas opções que a gente tem para tratar varizes. A pessoa que tem varizes precisa tomar medicação ou não? Existem medicações que a gente pode prescrever para quem tem varizes. Então, pacientes muito sintomáticos, com muita dor, peso, cansaço nas pernas, sim, a gente pode passar alguns medicamentos, que são medicamentos flebotônicos, que eles auxiliam nesses sintomas, mas não é obrigatório tomar medicamentos, né? Não é todo mundo que tem varizes que precisa tomar. Uhum. No caso, a atividade física, né? A pessoa pode, que já tem dor ali nas pernas, né? Já tem aquele peso. Ela pode fazer caminhadas, ela pode correr. E no caso da natação, que a gente sabe que tem uma pressão também dentro da água que acaba, por mais que seja muito benéfico, gostoso, relaxante, mas às vezes parece que dá também uma pressão na perna. Pode. Quem tem varizes pode e deve fazer atividade física, tá? Então, o sedentarismo leva à piora dos sintomas, leva à piora dos quadros de varizes. Então, qualquer atividade física, principalmente aquelas que a gente faz a panturrilha trabalhar, são muito benéficas para quem tem varizes. Então, musculação, uma caminhada, corrida em quem tá acostumado já a correr também, isso não vai trazer nenhum prejuízo, só melhora o quadro de varizes. Com relação à natação, também é um esporte muito bem indicado, não tem nenhuma contraindicação.
A senhora falou sobre a questão do cigarro, né? Pessoas tabagistas que também têm problemas e os quadros até pioram por conta disso. Nesse período de quarentena, a senhora percebeu ali o aumento do consumo do cigarro, do tabaco e, por conta disso também, a piora desses quadros tem uma ligação? Sim, a gente tem observado que os pacientes estão mais ansiosos, estão fumando mais, né? Os pacientes tabagistas. Mas com relação ao cigarro e essa parte das artérias, não é uma coisa rápida, então é uma coisa que exige um tabagismo ali de longa data, não é uma coisa que só em alguns meses pode já apresentar uma obstrução por estar fumando mais. Então eu tenho observado sim que os pacientes estão consumindo mais, estão fumando mais, né? Mas não que isso piore tão imediatamente assim a parte da circulação. Os médicos sempre indicam, né, que para um bom funcionamento do organismo, atividade física, boa alimentação, consumo de água, sono. Eu queria que a senhora falasse relacionado, né? Se está no pacote também a melhora então do quadro quando se leva em consideração essas atividades, essa prática então de vida. Sim, com certeza. Então, a parte das varizes, assim como acho que tudo, né? Essa parte de estilo de vida é muito importante. Então, a prática de atividade física, ter uma alimentação adequada, isso ajuda até no funcionamento do intestino e melhora os quadros de circulação, tá? Porque às vezes pacientes que têm constipação intestinal, eles podem ter piora nos quadros de varizes, inclusive por aumento ali do aumento da pressão no abdômen, tá? Então, ingerir bastante água, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, isso tudo é muito importante em toda a parte, em toda a medicina e na parte de doenças vasculares também. Doutora, tem pessoas que acabam usando também aquelas ou pomadas ou cremes com cânfora, eucalipto, para poder fazer massagem nas pernas. Isso ajuda ou não? É só um paliativo? Isso ajuda nos sintomas, muitas vezes. Então, o paciente ele sente um alívio ali no sintoma por aquele frescor que esses cremes proporcionam. Mas não retira, é muito importante a gente falar isso, porque tem muitos pacientes que acham que vão passar algum creme e vai resolver o quadro de varizes, e isso não acontece, tá? Esses cremes, eles são para os sintomas, eles aliviam um pouco essa questão de peso, do cansaço nas pernas, mas nenhum creme faz as varizes desaparecerem, isso não acontece. Doutora, um recadinho final, então, para quem está em casa, em quarentena, já sentindo ali os efeitos nas pernas, o que fazer, então, dentro desse período que nós ainda estamos em home office, ainda estamos em quarentena? Um recado final, então, para quem está em home office. Quando a gente está no trabalho, a gente acaba levantando mais, tem essa disciplina e em casa acaba perdendo isso. Então, procurar caminhar a cada hora, levanta, toma uma água. A parte, então, de alimentação também é muito importante, caprichar na alimentação para evitar o excesso de peso, porque o ganho de peso também piora as doenças vasculares. E tentar evitar o sedentarismo, na medida do possível, então, uma caminhada ou alguma atividade física em casa mesmo. Isso tudo é muito importante nesse período que a gente está passando. Bom, doutora Ana Karina Sarpi, cirurgiã vascular, muito obrigada pelas suas informações, pelas suas dicas, né? Vamos evitar, então, problemas futuros agora tomando muita água e fazendo caminhadas mesmo dentro de casa. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.